Camila, engraçado, seria cômico se não fosse trágico, né? A gente viu o Centrão aí aliado neste momento à direita, saindo, desembarcando do governo Lula, mas na questão do PL da dosimetria ou da anistia, contrário à questão à anistia, na verdade, eles são favoráveis à dosimetria, mas contrários à anistia. De fato, você está corretíssima, vamos ver se isso vai ser até pautado nessa semana, porque a pauta deu uma amornada, uma esfriada boa dentro do Congresso Nacional, até porque tem coisa importante e de relevância para o governo para ser discutido nessa semana, que é a sessão do Congresso, que deve pautar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para quem está nos assistindo e não sabe o que é a LDO é como se fosse um rascunho, um projeto ali primário do orçamento do ano que vem. É isso, né, Camila? Temos essa previsão para essa votação nessa semana, certo? Exatamente, Neila. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que também é o presidente do Senado, ele pautou para quinta-feira, tem a previsão de que seja votada então na quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também os vetos à Lei de Licenciamento Ambiental. Foram 63 vetos do presidente Lula a esse texto, a gente considera um veto parcial, porque ele aprovou a lei, mas vetou esses 63 pontos. Então, na quinta-feira, o Congresso, senadores e deputados federais se reúnem para discutir isso. Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já passou do prazo de ser aprovada, deveria ter sido aprovada em julho, isso porque existe uma série de regras e de prazos, porque ela, como você bem falou, Neila, é um rascunho que dela depende o orçamento do governo. Então, a lei orçamentária anual para o ano que vem, ela depende dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias e ela deve ser votada ainda este ano. Ano passado, a gente teve um atraso muito grande, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi votada somente em dezembro e o orçamento deste ano foi votado neste ano mesmo, em março, o Congresso aprovou. Então, esse ano eles pretendem votar dentro do prazo a lei orçamentária, mas a Lei de Diretrizes já está fora do prazo, Neila. E tem alguns pontos relevantes, né, dessa Lei de Diretrizes. Como ela estabelece essas regras, ela é um rascunho, agora ela traz um aumento ao salário mínimo, essa previsão de um aumento do salário mínimo em 7,4%, o que faz com que o salário mínimo passe de 1.518 para 1.630. Também estabelece outras regras em relação a emendas parlamentares, uma regra importante e relevante, principalmente pensando no ano que vem, nas eleições, é que a lei estabelece que as emendas devem ser pagas até 3 meses antes das eleições. Então, as emendas parlamentares que tratem sobre saúde ou também assistência social devem ser pagas 3 meses antes da eleição e também prevê a redução de prazo para análise do pagamento de emendas de 105 dias para 90 dias. E aí, Neila, a gente fica aguardando então essa votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para que a Lei Orçamentária Anual possa ser votada e o governo já tenha a definição de seu orçamento para o ano que vem. E aí, o outro ponto que a gente também vai ver na quinta-feira é a votação dos vetos presidenciais a essa Lei de Licenciamento Ambiental. Uma lei que foi bastante criticada, né, Neila, por ambientalistas, que faz uma série de alterações nesse processo de licenciamento ambiental, quando empresas, alguém quer fazer construções, por exemplo, alguma intervenção em algum local, precisa desse licenciamento ambiental para analisar se há, de fato, a viabilidade, se não vai prejudicar tanto a flora quanto a fauna do local. E aí essa lei previa uma série de alterações, o presidente Lula vetou algumas delas que vão ser votadas na quinta-feira e são o seguinte, existia uma previsão de que as consultas feitas durante esse processo de licenciamento ambiental fossem restritas a territórios indígenas e quilombolas. O presidente Lula discordou, vetou isso e agora o Congresso analisa se volta ou não essa regra. Também tem a regra de transferência de responsabilidade do licenciamento ambiental, tanto para municípios quanto estados. E o governo Lula vetou também isso, dizendo que isso descentralizaria o processo, poderia flexibilizar as regras, e agora é mais um ponto que a gente vê sendo votado, Neila. Além de outros pontos relativos a processos de licenciamento ambiental especiais, a previsão de que diversos processos poderiam ter uma tramitação única, o presidente Lula também vetou isso, e agora, na quinta-feira, os
os parlamentares reanalisam esses pontos para ver se o que volta e o que fica, Neila. Falando sobre lei de diretrizes orçamentárias, vamos ter muita dificuldade